Epístola de São Paulo, Apóstolo aos Gálatas, capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós diante dos vossos olhos que foi retratado Jesus Cristo crucificado? Só uma coisa quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim tão insensatos. Tendo começado pelo Espírito, quereis agora terminar pela carne? Passastes por tantos sofrimentos em vão, se é que foi em vão. Aquele, portanto, que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós é pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, portanto, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Assim, os que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Porque todos os que são das obras da lei estão sob maldição. Está escrito: maldito todo aquele que não perseverar em tudo o que está escrito no livro da lei, para praticá-lo. Pois é manifesto que ninguém é justificado pela lei diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mas a lei não é baseada na fé. Antes, quem fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, falo com base em um exemplo humano. Um testamento confirmado por um homem, ninguém o anula, nem lhe acrescenta condições. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e aos descendentes, como se tratasse de muitos, mas como se fosse de um só, e à tua descendência, que é Cristo. Digo, pois, o testamento confirmado por Deus, a lei que foi dada 430 anos depois, não anula para tornar vã a promessa. Porque se a herança vem da lei, já não vem da promessa, mas foi pela promessa que Deus deu a Abraão. Então, qual é o propósito da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que chegasse o descendente a quem a promessa foi feita, ordenada pelos anjos por meio de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é único. Então, a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Se fosse dada uma lei que pudesse dar vida, a justiça viria realmente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada pela fé em Jesus Cristo aos que creem. Antes, porém, que chegasse a fé, estávamos sob a lei, guardados para a fé que deveria ser revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas, quando veio a fé, já não estamos mais sob o tutor, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos os que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Não há mais judeu nem grego, não há mais escravo nem livre, não há mais homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Para o trecho de Gálatas 3, um comentário patrístico profundamente elucidativo vem de São João Crisóstomo, um dos mais importantes padres da Igreja. O comentário de Crisóstomo sobre este capítulo oferece uma visão rica e detalhada sobre a justificação pela fé, o papel da lei e a centralidade de Cristo na obra da salvação. Comentário de São João Crisóstomo sobre Gálatas 3. Fonte homilia sobre a Epístola aos Gálatas, homilia 3. Explicação do comentário. São João Crisóstomo, em sua interpretação deste capítulo, se concentra especialmente no contraste entre a lei e a promessa feita a Abraão. Ele explica que, enquanto a lei foi dada para mostrar a necessidade de um Salvador, pois ninguém poderia cumprir toda a lei, a promessa de Deus a Abraão era um pacto de graça, um sinal de que a salvação viria pela fé.
Em Gálatas 3, Paulo nos lembra que não somos justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, que cumpre as promessas feitas a Abraão. Crisóstomo destaca a transição da antiga aliança, representada pela lei, para a nova aliança em Cristo, que oferece uma justificação que não depende de obras humanas, mas da graça de Deus. A parte crucial que Crisóstomo explora é a transformação que ocorre em Cristo. Todos vós sois um só em Cristo Jesus, Gálatas 3. Ele enfatiza a unidade que é alcançada em Cristo, quebrando barreiras de etnia, status social e gênero. Para Crisóstomo, isso é um sinal da universalidade da salvação que Cristo traz. Ele não veio para salvar apenas um povo, mas todos os que têm fé nele, sem distinção. Explicação acessível. O comentário de São João Crisóstomo ajuda a entender que em Cristo as divisões humanas não têm mais valor para a salvação. Cristo une todos os crentes em uma nova humanidade, sem as limitações impostas pela lei ou pela diferença entre as nações. Ele também explica que a justificação pela fé não anula a lei, mas a cumpre, revelando que a lei por si mesma não poderia dar a vida eterna. Ela apenas nos preparou para a chegada do Salvador. Este comentário ilumina a compreensão da justificação pela fé em um nível profundo e acessível, ao mesmo tempo que oferece uma visão prática de como a fé em Cristo nos transforma. A explicação de São João Crisóstomo é ideal para um público que busca não apenas o entendimento teológico, mas também uma aplicação espiritual da Escritura, com ênfase na transformação interior que a fé em Cristo promove. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.